Então a gente vai começar esse vídeo aqui comigo supondo que você já sabe tudo sobre PCs, que você já sabe fazer várias coisas como, por exemplo, instalar o seu sistema. Mas a ideia desse vídeo aqui é trazer soluções para que você não precise fazer nada corretivo. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre manutenção preventiva. Então manutenção de rotina é aquela manutenção que você roda sem que você tenha necessariamente um problema acontecendo ali. Você roda para que problemas não venham a acontecer. Beleza? Então vamos aqui para a nossa primeira dica. Vocês vão se lembrar, e caso você também não tenha visto, esse vídeo está aqui no canal, mas eu falei em um conteúdo a respeito da importância da pasta térmica. E o conteúdo que fala sobre isso é os maiores erros que você comete ao montar o PC. Supondo que você fez tudo certo, que você instalou a pasta térmica, que você aplicou a pasta térmica da forma correta, existe uma coisa que você precisa fazer depois de um tempo, porque a pasta térmica, com o tempo, ela tende a ressecar. E aí essa troca de calor entre o seu cooler e o seu processador, ela fica assim bem prejudicada. É muito importante que você se atente à troca dessa pasta térmica com, sei lá, pelo menos 6 meses entre uma aplicação e outra, porque dessa forma você consegue garantir que os seus componentes de hardware ali estão trocando calor de uma forma eficiente, beleza? Alguns vão poder até argumentar aí que existem pastas que a durabilidade é maior, ou que pastas que com 3 meses já estão ressecadas. Então eu estou falando assim de uma média geral. Eu sei que existem situações e determinados tipos de pasta que podem durar mais ou menos do que isso. Isso realmente vai acontecer em algum momento, então eu recomendo que você sempre faça aí de 6 em 6 meses um check-up. Ou caso o seu computador não esteja sofrendo problemas de temperatura, se você está sempre monitorando isso, você pode deixar para fazer isso quando ele começar realmente a esquentar mais do que costumava. Mas isso sairia um pouquinho do aspecto de manutenção de rotina, né? Eu estou falando aqui de manutenção de rotina e não de manutenção corretiva, porque se seu computador começar a esquentar e você tiver que fazer isso, isso é uma manutenção corretiva. Então, não se esqueçam da pasta térmica, beleza? Bora lá pro segundo. Vamos falar então da subestimada limpeza do PC. Eu sei que vocês já viram computadores extremamente bizarros, muito empoeirados, muito sujos, mas agora como praticamente todo mundo utiliza gabinete com laterais em acrílico, é muito mais fácil você ver quando o seu computador está sujo. Agora você imagina se você é da minha época, onde os computadores tinham os cases todos fechados. A gente, talvez em determinados períodos, muita gente não sabia nem abrir o PC, nem podia, nem tinha como mexer. E aí depois de anos, quando foi abrir o computador para olhar, apareceu um cinerário, né? Então, caras, mesmo que isso não aconteça dessa maneira exagerada, como a gente já viu muitos computadores pela internet, poeira às vezes ela pode te enganar. Eu vou te fazer um desafio aqui. Se você não limpa a tua mesa aí há algum tempo, passa o dedo nela. Às vezes você tá olhando para ela, ela não tem nada ali, ela parece limpinha, mas quando você passa o dedo, você tem sujeira no seu dedo. Que nojo. Não pense que no seu computador é diferente não, viu, cara? Seu computador não é anti-poeira, nem o meu, nem o de ninguém, beleza? Você precisa de vez em quando, sim, prestar atenção e, principalmente, se você é um cara que está montando um computador novo, preste atenção nessa dica. Pega essa aqui, porque muita gente não sabe por que alguns gabinetes são mais caros do que outros, tá? Mas pensam que é só estética, que as coisas são caras porque elas são feias ou bonitas, né? Não é bem por aí. Mas se você já montando um PC novo, certifique-se de que o gabinete que você está comprando tem filtro na parte frontal, na parte superior e na parte inferior onde a fonte é instalada, tá? Geralmente os bons gabinetes eles têm filtros nessas 3 partes, porque esse filtro ele retém muita porcentagem dessa poeira que estaria entrando no seu computador. E é muito mais fácil depois você simplesmente tirar ali o filtro, sem precisar abrir o PC, limpar esse filtro, colocar ele de volta e, sei lá, cara, você pode fazer isso uma vez por semana, por exemplo. Agora, imagina você ter que desmontar seu computador uma vez por semana para ficar limpando. Não tem como, né? Então, o que você faz? Cara, faz isso. Agora, se você está no caso onde você nem, putz, já tem um gabinete, enfim, não tem essa questão do filtro e tal, beleza. Então você pode, a cada, sei lá, cara, 1, 2 meses, abrir ali o seu computador e ver se você tem muita poeira acumulada ali. Eu não sei se a recomendação são aqueles tipos de vassourinhas, enfim, mas você tem alguns dispositivos aí, né, domésticos aí, né, não eletrônicos, que você pode usar para fazer essa limpeza, né? Não vai usar escova de dente também. Então há lugares dentro do gabinete ali que você vai conseguir, por exemplo, o cooler, é uma coisa que você consegue passar um pano de microfibra. Você não vai passar pano de microfibra na placa-mãe, porque ela tem pinos ali que, enfim, vai grudar pano ali na placa. Mas, cara, analisa, é só você fazer isso de uma forma óbvia, né? Eu também não preciso ensinar vocês a fazer limpeza, é só se tomar cuidado com o componente de vocês. Mas o importante é não deixar ficar muita poeira acumulada, porque
porque não se trata só de uma questão estética, até porque esteticamente falando, talvez você nem veja essa poeira ali, porque você tem uma tampa, né? Mas o que acontece é que essa poeira ela começa a bloquear, por exemplo, o fluxo de ar, por exemplo, do seu cooler. Ela pode atrapalhar o seu cooler ali, e essa poeira acumulada em cima de alguns componentes, ela pode sim colaborar para que esse componente esquente um pouco mais do que devia. Então, toma muito cuidado, tá? Em casos mais extremos, a poeira ela pode realmente causar mau funcionamento de alguns itens, né, de hardware ali. Então, cara, não deixa chegar nesse ponto onde você precisa ter que ficar desmontando tudo um dia para tentar descobrir, sabe aquela história de passar borracha na memória RAM? Isso realmente funciona, mas geralmente para que as pessoas fazem isso? É a memória que estava lá, é igual a sopra-fita, né? Mas a sopra-fita há controvérsias. Mas enfim, essa questão de tirar sujeira, tá bom? Se você nunca deixar chegar a sujeira num nível muito crítico, você também não precisa tomar ações drásticas para resolver esse problema, beleza? Bora pro próximo. Essa dica aqui eu já dei em outro conteúdo também, mas eu não podia deixar de falar já que eu tô falando de manutenção de rotina. Eu já falei de resolver problemas e por isso que eu falei da ferramenta limpeza de disco do Windows, para resolver problemas, né? Mas agora eu tô falando para você evitar que problemas aconteçam. Então, em vez de ficar instalando CCleaner e várias outras ferramentas aí, que podem de repente trazer mais malefícios do que benefícios para você, você pode simplesmente utilizar a ferramenta limpeza de disco do Windows para fazer limpeza de arquivos temporários, de arquivos que o seu sistema não precisa mais, mas que estão ali ocupando espaço e às vezes causando lentidão no seu computador. Às vezes nem está causando lentidão, mas está te ocupando um espaço precioso. Sabe aquela situação? Você acabou de instalar o sistema operacional, você tem um disco pequeno e aí você fala, legal, eu tenho 200 GB livre. E passa uma semana, você tem 50 GB livre. Você fala, caraca, mas o que aconteceu? Eu mal instalei nada? Pois é, às vezes são simplesmente updates acumulados ali, e essa ferramenta limpeza de disco, ela também vai conseguir fazer um bom trabalho aí de manter as coisas em ordem antes de você ter algum tipo de problema. Além disso, isso evita que você instale softwares potencialmente maliciosos aí, ou que tragam riscos à sua privacidade, tá? A próxima dica é uma dica que eu também já falei aqui em outro material, que é fazer uma limpeza mais profunda de softwares maliciosos. Então, cara, beleza, se você não quer instalar nada, utilize o seu próprio Windows Defender e faça uma varredura completa. Ele já tem a proteção em tempo real, mas com a varredura completa, em um momento que você não precisa utilizar a sua máquina, ele consegue verificar se existem arquivos escondidos ali no meio do teu sistema que podem não estar te dando nenhum problema agora, mas que podem te causar algum problema depois. Nossa próxima dica então é outra coisa que eu já falei também em outro vídeo, mas aqui vou repetir mais uma vez, a gente está falando de manutenção de rotina. Atualize os seus drivers, e aqui eu não vou falar só de placa de vídeo. No outro vídeo eu falei mais de placa de vídeo, para você ganhar um pouco mais de performance nos seus games, mas aqui eu estou falando realmente de você atualizar os seus drivers, porque às vezes os seus fabricantes, eles trazem grandes melhorias aí, não só para a sua placa de vídeo. Você pode ter uma atualização de chipset, por exemplo, da placa-mãe, que traz ali um novo recurso, por exemplo, no caso dos Ryzen, quando a AMD tinha ali, entre a primeira e a segunda geração, os próprios perfis da AMD para gerenciamento de energia do Windows. Com isso, o Ryzen ele conseguia ter uma maior performance com esses perfis personalizados da AMD. Então, é importante você manter os seus drivers atualizados, principalmente se você é gamer, cara, manter o da placa de vídeo atualizado é muito bom. Se você é profissional que precisa, por exemplo, um editor de vídeos, alguém que mexe com 3D, também é importante que você tenha os drivers gráficos atualizados, tá? Atualizar driver de som, geralmente as pessoas nem usam muito o driver do fabricante, né? Você usa mais o driver do Windows, né? Porque você instala o teu sistema, ele já reconheceu a tua placa de som, ele já reconheceu a tua placa de rede, mas eu sou da opinião de que mais vale eu não utilizar os drivers do Windows, porque na maioria das vezes os drivers do Windows são genéricos e você pode sim ter uma qualidade de áudio melhor utilizando, por exemplo, um driver direto da Realtek, ou utilizando um driver de rede da tua placa de rede fornecido pelo teu próprio fabricante, ou no site mesmo da empresa. Você pode ganhar alguma velocidade com isso, você pode ter, inclusive, não se tratando só de velocidade, mas às vezes o software do seu dispositivo te traz mais recursos. De repente você fala, ah, cara, mas não precisa, som e tal. Eu até discordo, porque em alguns casos você ganha mesmo qualidade sonora. Mas às vezes, cara, você tem um baita software, recursos bacanas na sua placa, o Windows não vai instalar esses softwares para você, ele vai instalar o driver mínimo para que a coisa toda funcione, ele não vai instalar recursos extra. Então, dentro de um software você tem vários ajustes ali que às vezes você nem fazia ideia, mas que às vezes você pagou mais num produto, numa placa-mãe para ter. Placas-mãe, por exemplo, com placa de rede killer, são placas mais rápidas e tal, mas o próprio software que faz o gerenciamento de pacotes ali é um software que eu particularmente gosto, né? Eu acho que vale a pena você às vezes ter outros dispositivos do seu sistema atualizados. E a forma, eu acho que é mais fácil, né? Nem sempre a mais atualizada, mas a forma mais fácil de você fazer isso é entrando no site da sua placa-mãe, do fabricante da sua placa-mãe, do modelo da sua placa-mãe certinho, escolhendo o seu sistema operacional. Geralmente, não é sempre que isso está, como eu falei, 100% atualizado, mas geralmente você tem ali
a possibilidade de fazer atualizações mais recentes do que as que o Windows forneceu automaticamente para você, tá? E eu vou falar, cara, mas eu não sei se isso é uma coisa que eu recomendo que você faça, a não ser que você já tenha alguma experiência, mas às vezes você pode ganhar performance, na verdade não é nada incomum que você ganhe performance ou estabilidade, ou as duas coisas juntas, atualizando a BIOS da sua placa-mãe. E se você é dono de Ryzen, principalmente, costuma fazer uma boa diferença, porque o Ryzen, se você parar para pensar, ele é novo, né? A Intel ela já tem a linha Core há muito tempo, né? O Ryzen não faz tanto tempo assim, apesar de agora já estar aí na quinta geração, né? Quase lançando uma geração nova, mas é um produto relativamente novo no mercado, então levou algum tempo para que a AMD fosse acertando 100% da mão nas BIOS, né? Então geralmente as BIOS elas traziam uma grande melhoria na parte de compatibilidade com memórias, na parte de estabilidade para overclock, né? Então nunca vi isso como uma coisa negativa, né? Na verdade, um belo trabalho da AMD de estar sempre fornecendo essas atualizações. Só que, cara, por que eu falei que isso não é para todo mundo? Porque BIOS é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque você pode sim fazer alguma besteira lá e prejudicar o teu computador. Hoje em dia é mais difícil, né? Os próprios fabricantes têm softwares para fazer esse processo, mas na boa, assim, eu não estou recomendando que você faça caso você não tenha experiência, beleza? Mas se você tem, se você sabe como é que fazer, se você quer correr o risco, não é tão arriscado assim, beleza? Também é assim, eu tenho que colocar um pouco de drama aqui. O cara leigo, para você que nunca fez isso, talvez não seja bom nem você se preocupar com isso, ou de repente vale a pena você conversar com algum amigo seu, ou levar mesmo uma assistência para que alguém faça para você, e não sei, alguém assumir a responsabilidade caso de algum problema, mas o que eu estou dizendo é, você pode sim ter melhorias, eu acho que vale a pena, ok? Mas saiba o que você está fazendo. As outras coisas que eu falei, elas não vão prejudicar a sua máquina, a não ser que você vá pegar a esponja, a bucha lá de lavar roupa e passar na sua placa-mãe para tirar poeira, aí você vai criar problema. Ou que você usa sua escova de dente. Mas fora isso, cara, as outras coisas você não cria problemas. Agora, BIOS, a gente já está falando de uma coisinha um pouquinho mais séria. Você pode realmente perder um produto ali se você fizer uma cagada, tá? Então toma cuidado, mas fica a dica para quem sabe fazer o procedimento e acha que vale a pena correr esse risco, tá bom? Bom, indo para nossa última dica aqui, essa aqui também eu não vou dizer que é menosprezada, porque o próprio sistema operacional força isso, mas manter o seu sistema atualizado é uma coisa muito boa, né? Então essa dica ela é mais para quem desativa as atualizações do Windows Update, e eu sei que sim, tem muita gente que faz isso, eu conheço gente que faz isso, porque acha que enche o saco aquelas mensagens e o sistema fica fazendo download em segundo plano, a pessoa não gosta, ela desativa. Mas cara, não faz isso, velho. É sempre bom você estar atualizado. Da mesma forma que os fabricantes de placa de vídeo, de placa de áudio, de placa de rede, de placa-mãe aplicam melhorias com atualizações de driver, você não podia esperar que o Windows também não aplicasse melhorias. Na verdade, muitas melhorias. No lançamento do Windows 11, existiam vários problemas, por exemplo, com os AMD Ryzen. A Microsoft rapidamente corrigiu isso com atualizações para o sistema operacional. Então você teve ali atualizações que fizeram a coisa funcionar como ela deveria ter funcionado desde o início. Então sim, os sistemas operacionais podem sim ter problemas, mas geralmente eles são corrigidos nessas atualizações. Você pode ter ganho de novos recursos, então não vale a pena de fato você desativar isso. Não é muito inteligente que você faça isso não. E se você quer ver outras dicas aqui no canal, cara, se você acha que, pô, você podia ter falado disso aqui, então não se preocupe. Entre no meu Instagram, me siga lá no Instagram e deixa essa sugestão para mim. Eu anoto tudo isso que vocês estão falando, porque é só dessa forma que eu consigo garantir um conteúdo que vocês querem ver, não um conteúdo que só eu quero mostrar. Então, me siga lá no Instagram e deixa lá a tua sugestão. Você pode ir lá no meu Insta, pode me mandar um direct, pode mandar pergunta na caixinha, não importa. Você pode falar comigo por lá, porque é muito mais fácil me comunicar com vocês por lá do que aqui pelo vídeo no YouTube, beleza? E eu não podia deixar de agradecer você por estar aqui nesse canal, por estar vendo esse meu vídeo. E eu espero que se você gostou desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo é importante, que vai ajudar outras pessoas a melhorar a vida delas de alguma forma, então, cara, faz uma coisa pra mim, então, deixa aqui o teu like, se inscreve aqui, se você ainda não é inscrito, e marca aí o sininho também, porque aí você garante que toda vez que eu lançar um vídeo, você vai receber esse conteúdo em primeira mão, tá bom? Então, pô, obrigado mesmo aí, até a semana que vem, valeu, tamo junto!